Você acha que fazer desenhos digitais é muito complicado? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um tutorial passo a passo de como obter esse resultado de desenho. Um tutorial para iniciantes e pode ser feito em qualquer aplicativo de desenho digital. Bora? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e como vocês já viram no vídeo de hoje, eu vou ensinar um tutorial passo a passo de como fazer um desenho digital. Primeira coisa é abrir um novo arquivo. O meu é um arquivo tamanho de tela mesmo, mas você pode escolher o tamanho de arquivo que você quiser. Lembrando também que esse tutorial passo a passo pode ser feito em qualquer aplicativo de desenho digital. Então chega de enrolação e vamos começar. As cores que eu escolhi são essas aqui. Eu vou deixar a paleta de cores aqui, se vocês quiserem tirar um print. Vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem, tá? Então são 3 tons de azul, um tom de rosa e branco. Eu vou escolher esse tom de azul bem clarinho e vou pintar minha tela toda. Esse vai ser o fundo do meu desenho. Então você usa o Drop Color para pintar uma camada inteira com esse azul. Abre uma nova camada, ó, nas camadas, no botãozinho de mais. Abre uma nova camada em cima do fundo e nessa camada a gente vai desenhar a água. Então eu vou escolher um pincel aqui pra gente fazer esse desenho. Eu venho na biblioteca de pincéis, aqui nesse ícone de pincel, e eu vou na pasta caligrafia, no conjunto de pincéis caligrafia. E aqui nesse conjunto de pincéis eu vou escolher um pincel chamado manuscrito. Ele é nativo aqui do Procreate. O manuscrito, ele tem a ativação por pressão. Então quanto mais forte... Muda a cor para branco, tá, gente? Então aqui, ó, cor branca, pincel manuscrito e aqui. Quando você pressiona, a linha fica mais grossa e quando você não pressiona, a linha fica fininha. A gente vai usar essa pressão para fazer o desenho. Vamos desenhar quadrados aqui na nossa tela, sem muita regra. O tamanho do pincel eu vou botar em 25%. Você pode botar o tamanho que você quiser. E aí você vai variar a pressão. Você pode fazer linhas mais finas e mais grossas no mesmo quadrado. Vou mostrar aqui para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Com a mão bem solta, você vai fazer formas que parecem... Eu falei quadrados, mas na verdade é umas bolhas, né? E quando ficar essas pontinhas aqui, ó, você pode ou ajustar ou fazer uma linha por dentro, como eu vou fazer aqui nessa pontinha que ficou, ó. Então, você pode fazer essas linhas duplas assim, não tem problema. Como eu disse aqui, não tem muita regra, a mão é bem solta e você vai preenchendo a sua tela com essas formas. Usa a variação de pressão, eu vou fazer mais uma forma aqui do ladinho, grudada nessa primeira, ó. Então, elas são meio que bolhas, assim, e você pode conectar ou você pode fazer separado. Vou fazer uma outra forma aqui embaixo, ajustando a conexão dela para não ficar essa conexão meio falhada, mas... você pode também deixar a conexão falhadinha, não tem problema. E aí você vai preenchendo com algumas formas, não preenche a tela toda, preenche uma grande parte, ó. Eu vou fazer umas 5 formas aqui e essas são as formas principais. Agora, a gente vai usar linhas para conectar essas formas e preencher o resto da tela. Por exemplo, eu vou conectar essa forma aqui com essa, tá vendo? Uma linha meio ondulada, não precisa ter muita precisão aqui nessa parte. Você vai conectando as linhas até preencher a tela toda. Então pode fazer aí sem muita preocupação com precisão, porque essas linhas são meio tortinhas mesmo. E usa bastante a variação de pressão. Vocês estão vendo que tem algumas linhas minhas que estão mais grossas e outras que estão mais fininhas. E não precisa se preocupar para ficar lindo, maravilhoso. Só preenche. Esse é o meu resultado dessa etapa. Se o seu resultado tá parecido mais ou menos com isso aqui, tá ok. Beleza? Agora vem o próximo passo. Abre uma nova camada em cima das outras 2 camadas, muda o pincel para monolinha, ele fica dentro da pasta de caligrafia também. E agora a gente vai fazer pequenos triângulos, como se fossem triângulos, nessas junções aqui, ó. Então a gente vai fazer uma linha curva, vocês vão... Opa, tá muito grande o pincel. Eu vou colocar o tamanho do meu em 3%. E aí a gente vai fazer umas linhas curvas assim, ó. É com monolinha mesmo, porque a gente vai ajeitando e aí vai colocando essa linha curva em todas as conexões. Você inclusive pode adicionar novas linhas, sabe aquela linha dupla que eu fiz lá no começo, ó? Você pode colocar também em outros locais e vai fazendo os triângulos que eu falei nas conexões. Aqui é a hora que você vai gastar um tempo, então coloca uma música, bota uma série de fundo e faz isso pela tela toda. Preenche tudo com esse tipo de conexão. Esse detalhamento é o que vai fazer a diferença na sua ilustração. Então não tem problema você gastar mais tempo aqui.
esse é o meu resultado final da água. O seu não precisa ficar igual. Inclusive, nenhum desenho que você fizer dessa forma aqui, aleatória, vai ficar igual. Então, não tem problema se o seu ficou diferente do meu. Se você quiser tirar um print aí para dar uma olhadinha e ter uma base do que fazer, vou até adicionar mais uma linha aqui. Então, assim, eu adicionei linhas, eu engrossei algumas partes do desenho, eu criei triângulos em todas as conexões, na maioria, na verdade, né? Não em todas. E aí, essa hora é o que você vai detalhar mais. Agora vem o próximo passo. A gente vai mesclar essas duas camadas, a das linhas extras e dos quadrados, né, que a gente fez. Então, pode mesclar as duas. Ó, ficou tudo em uma camada só e a gente vai duplicar essa camada que acabou de mesclar. Arrasta para a esquerda, ó, arrasta para a esquerda e clica em duplicar. A camada de baixo, a gente vai ligar o bloqueio alfa. Clica mais uma vez na camada e liga o bloqueio alfa. Agora a gente vai pegar um azul de tom médio, não é um azul escuro nem o claro. E a gente vai vir aqui na camada novamente com o azul selecionado e vai clicar em preencher camada. Clica novamente para tirar o bloqueio alfa, ó, desmarca o bloqueio alfa e agora a gente tem duas camadas dessa padronagem, uma azul e a de cima toda branca. Com a camada azul selecionada, você vem nessa ferramenta de mover, na setinha com a camada azul selecionada. E a gente vai mover para baixo e para a direita para fazer uma sombra. E aqui, nesse momento, você pode escolher a distância da sua sombra. Você pode botar ela aqui no meio, que é mais ou menos onde eu vou colocar, bem pertinho ou bem afastada. Você escolhe. Testa o que você acha que vai ficar melhor. Eu vou colocar a minha mais ou menos no meio, nem tão afastada, nem tão perto. E agora a gente precisa completar essa sombra. Como vocês podem ver, ó, ficou alguns pedaços aqui sem linha, né? Então a gente precisa completar essa lateral. Então com o mesmo pincel monolinha, você vem completando com a cor azul essas linhas aqui que ficaram faltando. Tenta seguir a mesma direção da linha. Com as linhas completas, a gente vai vir na camada da sombra, clica nesse N e vai abrir a opacidade aqui. Diminui para 45% de opacidade dessa camada, para não ficar tão evidente essa sombra. É só para ter um pouquinho de sombra, para gerar um pouco de profundidade. A água está pronta. Agora a gente precisa fazer os outros detalhes que vão por cima e por baixo da água. Então abre uma nova camada, por cima de tudo. Muda para a cor branca. E com o pincel monolinha mesmo, a gente vai desenhar uma boia. Pode aumentar o tamanho do pincel para 30%. Um pouco mais, um pouco menos se você quiser. Agora a gente vai desenhar um círculo aqui no meio. Não tirar o pêncil da tela. Bota um dedo aqui no cantinho e aí vai ficar um círculo perfeito. Agora, nessa camada que a gente desenhou o círculo, a gente duplica ela. Arrasta para a esquerda e clica em duplicar. A camada de cima a gente vai aumentar para fazer a parte de fora da boia. Pode fazer bem grande e depois redimensionar. Ajusta para ficar bem centralizado. Usa essas linhas que aparecem para te ajudar. Ó. Essa linha azul me indica que está centralizado, em conjunto com a linha laranja. Centralizou? Agora a gente pode mesclar essas duas camadas de círculo. Só fazer esse movimento de beliscar as camadas. Agora eu vou redimensionar, porque tá um pouco grande essa boia. Com a boia de um tamanho mais razoável, tava muito grande, agora a gente pode preencher de branco com o Drop Color. A base da boia tá pronta. Agora a gente vai centralizar essa camada aqui bem no meio da tela mesmo. Então vem na ferramenta mover e usa essas linhas laranjas para te mostrar, ó, tá vendo que tem uma cruz laranja no meio da boia? É que tá centralizada na tela. Abre uma nova camada acima da camada da boia que a gente vai fazer os detalhes nessa boia. Então abre uma nova camada e nessa camada nova a gente vai desenhar, mas com a assistência de desenho ligada. Então vem aqui em ferramentas, liga a guia de desenho. Clica em editar guia de desenho, vem aqui na opção simetria e clica em opções. E aí ele vai te dar várias opções de simetria. A gente quer a opção radial ligada. Então clica nessa opção e vão aparecer várias linhas, que parece até uma pizza. Vou deixar bem escuro na espessura e na opacidade para vocês enxergarem bem. Com essa opção ligada, é só clicar em OK. Agora a gente vai começar a desenhar com a assistência de desenho ligada. Então, você vem na camada, clica na camada, né, para se certificar de que essa opção está ligada. Vou escolher a cor rosa, os detalhes da minha boia vão ser em rosa. Você pode escolher a cor que você quiser. E agora, eu vou fazer uma linha curva bem aqui no meio desse quadrante. E como a assistência está ligada, ele vai reproduzir em todos os quadrantes de forma espelhada.
Agora eu vou fechar a minha forma e vou usar o Drop Color para preencher. Então eu preciso preencher uma só e todas elas vão ficar preenchidas, ó. Vou usar o Drop Color em uma e todas elas vão preencher. Você não precisa se preocupar se tá torto aqui, porque a gente só vai usar a lateral dessa forma. Vai na camada dos detalhes, clica mais uma vez e a gente vai fazer dessa camada uma máscara de recorte. Tá vendo como a gente só usou as laterais dos detalhes? Com toda a nossa boia desenhada, a gente pode mesclar essas duas camadas. Vou desligar essa guia de desenho, a gente não precisa mais. E agora eu vou reposicionar essa boia no cantinho da minha tela. Então venho aqui na opção mover, vou girar um pouquinho e vou jogar ela para o canto. Você pode aumentar a boia, diminuir, botar ela na posição que você quiser. Se você fizer alguma modificação que não gosta, é só clicar nesse botão aqui embaixo de redefinir que ela volta para a posição original, tá vendo? E agora você pode girar e reposicionar da forma que você achar melhor. Quando tiver tudo ok, é só sair do menu de mover. Agora eu quero desenhar a silhueta de um animal marinho aqui na piscina ou no mar, né? Onde quer que esteja esse animal. Então eu vou abrir uma nova camada para começar esse desenho. Eu venho aqui, abro uma nova camada em cima de tudo. E como eu vou desenhar uma silhueta, eu vou escolher o azul mais escuro da minha paleta de cores. E não vai ter detalhes dessa silhueta, vai ser só uma sombra mesmo. Eu vou ligar a minha guia de desenho novamente, então vim em ferramentas, guia de desenho, vou editar e agora eu vou usar a simetria, mas eu não vou usar essa simetria aqui, eu vou mudar para vertical, que é uma linha no meio da tela. Só clicar em OK quando tiver tudo pronto e não esquece de ligar a assistência de desenho na camada que você vai desenhar. Para isso, é só clicar na camada e marcar assistência de desenho. Se a assistência estiver ligada, tudo que você desenhar de um lado vai aparecer também do outro lado. Agora eu vou diminuir o tamanho do meu pincel para uns 10% e eu ainda estou usando monolinha. Tá ótimo esse tamanho. Eu vou desenhar uma arraia aqui. Você pode escolher qualquer animal para desenhar a silhueta. Pode ser um tubarão, uma baleia, uma tartaruga, enfim. Eu escolhi uma arraia. Eu vou até deixar aqui no cantinho a imagem que eu usei de referência para fazer essa silhueta. É uma arraia um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas a desenhar. E é bem simples. Como a gente está usando a simetria, a gente só precisa fazer metade do desenho. Então tudo que você fizer de um lado vai reproduzir igualmente do outro. E como é uma silhueta, não tem problema se você passar uma linha por cima da outra ou se você precisar ajustar, porque a gente vai completar esse desenho de uma cor só. Então você pode ir ajustando conforme achar melhor. Se tiver alguma linha que você acha que ficou errado, é só refazer. Toma o seu tempo, faz com calma que vai dar tudo certo. Se você acha que desenhar a arraia tá muito difícil, escolhe um outro animal marinho. Uma tartaruga, por exemplo, tem formas geométricas mais simples. Mas nada que seja impossível de desenhar. É só você tentar que você consegue. Como eu estava falando, eu acho que a cabeça não ficou legal, então eu vou reajustar. E como a gente vai preencher esse desenho todo de uma cor só, eu não preciso apagar para redesenhar, eu posso fazer por cima. A minha silhueta de arraia tá pronta. Agora eu vou mesclar as duas camadas que eu tenho aqui do meu desenho e eu vou também tirar essa linha que tá no meio da tela, a gente não precisa mais dessa guia de desenho. Agora com o meu desenho em uma camada só, eu vou reposicionar, eu vou aumentar um pouquinho de tamanho e vou girar um pouquinho também. Para girar é nesse botãozinho verde, ó, você consegue rotacionar. E para aumentar, com a opção uniforme ligada, você pode aumentar que ele vai aumentar todo por igual. Aqui tá uma posição legal, só que o meu desenho ainda tá por cima da água. Então, eu preciso jogar essa camada lá para baixo da água. Então, eu vou pegar e vou arrastar, ó, a minha camada e vou deixar ela só em cima do fundo. E agora realmente parece que ela tá lá no fundo da piscina, do mar, enfim, tá embaixo da água. Agora a gente vai ajustar esses detalhes aqui, ó, que estão muito azuis, passando por cima da arraia. O que a gente vai fazer? Bem simples. Eu vou mudar essa cor aqui para branco. Para isso, eu vou duplicar essa camada do detalhe azul, ó. Essa camada do detalhe azul a gente vai duplicar e a gente vai jogar um para baixo da arraia e vai modificar o que ficou em cima, ó. Em cima da camada da arraia, a gente vai modificar a cor. Então, clica mais uma vez nessa camada, liga o bloqueio alfa, muda para cor branco, volta lá na camada e clica em preencher camada.
e aí vai mudar para cor branca. Agora a gente vai clicar no N e tirar a opacidade dessa camada. Pode colocar em mais ou menos aí uns 15% de opacidade, bem fraquinho mesmo. Agora clica novamente e faz dela máscara de recorte. Você pode achar que não fez muita diferença, mas alguns detalhes são bem importantes para o seu desenho ficar bem melhor. A atenção aos detalhes faz toda a diferença no desenho. Então agora a raia já está pronta, a água já está pronta, a gente precisa colocar uma sombra na boia. Então é isso que a gente vai fazer agora. Abre uma nova camada em cima da boia, pega a cor azul escuro e a gente vai fazer um círculo aqui dentro. Com o pincel monolinha mesmo. Faz um círculo e aí você não tira a Apple Pencil da tela, ó, segura, bota um dedo na tela para ficar um círculo perfeito. Reposiciona para ficar bem centralizado dentro da boia. Usa as linhas guias para te ajudar ou vai no olhômetro mesmo. Isso aqui vai ser a sombra interna da boia. No olhômetro eu acho que está centralizado. Então, eu vou usar o Drop Color para preencher esse círculo. Vou pegar a cor escura e vou preencher. Agora, tá muito estranha essa sombra. Então, a gente vai fazer dessa camada uma máscara de recorte. E aí, ela vai ficar só na parte interna da boia. A gente precisa derrubar a opacidade dessa camada. Vou colocar uns 25% de opacidade. Só que essa sombra ainda tá muito dura. Não tá muito legal. Então, o que a gente vai fazer? Com a camada selecionada, você vem no menu de ajustes, que é uma varinha mágica aqui, escolhe a opção desfoque gaussiano, camada, e você vai deslizar sua Apple Pencil pela tela para a direita. Isso vai desfocar a nossa forma, e aí a sombra vai ficar mais suave. Tá vendo que a transição da sombra ficou bem mais suave? Essa é a sombra que eu queria colocar. Eu botei 8% de desfoque gaussiano. Agora, para finalizar a boia, só precisa de um pouquinho de luz aqui, como se estivesse brilhando esse plástico da boia. Então, eu vou abrir uma nova camada, vou pegar a cor branca, com o pincel monolinha mesmo, aumenta bastante, eu botei 40% o tamanho do meu pincel, monolinha, e eu vou fazer 2 riscos, como se fosse um ponto de brilho, bem simples mesmo, ó. Faz um riscão e um risquinho. E agora, na parte de baixo, a mesma coisa, começando de fora, ó, de fora para dentro. E aí eu faço um risquinho, um risco grande e um risquinho pequeno. E aí dá essa impressão de que a boia tá brilhando. Tá quase acabando o nosso desenho, a gente vai abrir uma nova camada por cima de tudo e vai colocar brilho e sombra como um todo. Então abre uma nova camada acima de todas as outras camadas. Na biblioteca de pincéis você vai na pasta aerógrafo e pega o pincel pressão suave. Com a cor branca selecionada, você vai fazer esse movimento na tela pintando essa lateral de cima. O tamanho do pincel pode ser bem grande, para ficar mais fácil de completar. E você vai fazer esse movimento pintando toda a parte de cima. Agora, na mesma camada, com uma cor mais escura, eu vou pegar a mesma cor que eu usei para desenhar a raia, eu vou pintar a parte de baixo com o mesmo movimento, só que ao contrário, tá vendo? E aí você coloca essa luz e a sombra conforme você achar necessário. Se achar que precisa de mais branco, coloca um pouquinho mais de branco. Tudo na mesma camada. Quando você achar que tá bom de luz e sombra, você vai abrir a camada novamente e a gente vai mudar o modo de mesclagem. Clica no N e busca a opção adicionar. As cores vão ficar bem fortes, então eu vou diminuir a opacidade da camada para uns 20%. Você pode botar mais ou menos opacidade. Eu vou pegar essa camada e eu vou jogar lá para baixo de tudo, só acima do fundo. Se você acha que está muito brilhante ainda, você pode diminuir ainda mais a opacidade. Fica ao seu critério. Eu vou botar aqui um pouquinho menos, vou botar 10%, só para dar uma alusão de luz e sombra. E para finalizar o meu desenho, só falta eu colocar a minha assinatura. Então eu vou abrir uma nova camada em cima de tudo, vou pegar uma cor bem clarinha, vou pegar esse azul claro, vou pegar o meu pincel de assinatura. Eu já ensinei a fazer pincéis de assinatura, vou deixar aqui na descrição e vou carimbar aqui em cima da minha raia mesmo, para não ter risco de alguém querer apagar. Como eu sempre falo, não esqueçam de assinar os seus desenhos. E tá pronto! E aí, o que vocês acharam? Foi muito difícil? Acho que não, né? Comenta aqui embaixo pra mim se você gosta desse tipo de tutorial passo a passo que eu trago mais pra vocês. Aproveita que tá aí comentando e deixa um like no vídeo também. E se não é inscrito, já se inscreve, me ajuda muito. Até a próxima, tchau!